Deus. Então, meus amados irmãos, aqui no livro de Efésios, capítulo de número 6, está escrito uma passagem que eu quero ler, para a gente continuar aqui nesta mensagem, porque a palavra de Deus é ela quem nos dá todo este conhecimento para podermos aplicar em nossas vidas. Efésios capítulo 6, está escrito assim, olha o que é que o apóstolo Paulo, esse apóstolo que nós estávamos falando, escreveu também esta carta aos cristãos que estavam na cidade de Éfeso. Ele fala de vários determinados assuntos, mas no capítulo de número 6, versículo 10, ele escreve estas palavras que eu quero ler para nós, todos nós aqui nessa noite. Do demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a luta é real. A luta é real. Nós aqui, eu falei outro dia, recentemente, nós aqui, especialmente no Brasil ou em alguma parte do Brasil, onde muitas pessoas não procuravam conhecer a história da igreja, e muitas pessoas não sabiam da realidade desta guerra espiritual. Nunca houve tempo bom para a igreja na terra, no sentido de ela ficar tranquila. Por quê? Porque ela tem um adversário, ela tem um inimigo. Não é aquele inimigo que levanta a bandeira branca, é aquele inimigo que está rodeando, como disse Pedro lá na sua carta. Ele disse que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistis firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições acontecem com todos os irmãos no mundo. Pedro escreve isso na sua carta, parece que é a primeira carta, capítulo 5, versículo do número 8 a 9, eu não estou bem lembrado agora, mas certamente, para não ficar nenhuma dúvida, nenhum assim, pensamento contrário, vamos ver aqui o que é que ele diz aqui. É isso mesmo, capítulo 5 da primeira carta, versículo de número 8, olha o que é que ele diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Entendam isso. A época que foram escritas estas cartas aqui, aqueles cristãos, a história da igreja revela isso. Logo após a subida do Senhor Jesus aos céus e o envio do Espírito Santo à terra para confirmar a igreja, isso revelado em Atos capítulo 2. No 1 ele diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, porque descerá sobre vós o Espírito Santo e vocês serão cheios, revestidos de poder.
para que ser-me-eis minhas testemunhas. E no capítulo 2 estavam todos reunidos ali naquela casa onde eles se reuniam. A igreja estava reunida na casa de Maria, mãe de Marcos, esperando o cumprimento da promessa. Atos capítulo 2 está escrito que de repente veio do céu um som, um vento veemente, um som como de um vento veemente que encheu toda a casa. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo. Naquele momento o Espírito Santo selou eles, confirmou ali eles como a igreja do Senhor, revestindo eles de poder e usando eles para falarem em outras novas línguas. Eles falaram em línguas concernentes àquelas nações ali presentes. Ali estava formada a igreja do Senhor. O Senhor Jesus disse: vocês receberão poder para ser as minhas testemunhas. Vocês vão testemunhar de quem eu sou, do que eu fiz e do que eu faço na vida daqueles que hão de crer em mim. E esta revelação do Evangelho, que seria a melhor notícia do mundo, iria ser vista pelo mundo como algo estranho. Muitos não iriam aceitar essa mensagem e, pelo contrário, iria se levantar contra aqueles que estavam pregando as boas novas. Mas o Senhor Jesus disse: vocês vão testemunhar de mim. O Espírito Santo vai revestir vocês. Vocês vão ter poder e ousadia para pregar a minha palavra. Enquanto vocês pregam, eu opero. Vocês falam de mim, eu realizo o milagre. Vocês anunciam meu nome e eu salvo, eu curo, expulso o demônio. Porque no meu nome, em meu nome, vocês irão expulsar os demônios. Vocês irão falar novas línguas. Vocês irão pôr as mãos sobre os enfermos e irão curá-los. Vocês, se beberem alguma coisa mortífera, nenhum mal lhes farão, porque o meu nome está em vocês. Aleluia. Vocês estarão capacitados para sofrer como eu fui capacitado pelo Espírito Santo para cumprir a missão. E Jesus sofreu como homem. Ele era homem. Como homem, ele enfrentou todas as perseguições, todas as lutas, todos os adversários, até a morte como homem. Mas para que ele pudesse suportar tudo aquilo, foi preciso, antes de começar o seu ministério, o Espírito Santo descer sobre ele, pousar sobre ele, estar com ele, para que ele pudesse realizar a missão ao qual Deus havia enviado para cumprir a obra redentora na humanidade. E muitos não aceitaram isto, não aceitaram. Por que não aceitaram? A primeira prova de Jesus, depois que ele saiu do Rio Jordão, que a voz soou lá do trono, Deus disse: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. E quando ele sai do Rio Jordão, o mesmo Espírito Santo conduz ele agora para a faculdade preparatória, para ele cumprir, passar por aquele período de preparação, para ter condição de chegar até o Calvário. E Mateus fala sobre isso, Lucas também revela sobre isso, que ele foi, Marcos diz que ele foi levado para o deserto, e lá no deserto, durante 40 dias e 40 noites, 40 dias completo, o Senhor Jesus, ele foi tentado pelo diabo. Ele foi tentado ali. O evangelista diz que de um lado o tentador, mas do outro lado o anjo do Senhor estava com ele, ajudando ele durante aquele processo, durante 40 dias, sem comer. E quando termina o 40º dia, o diabo chega para ele e começa agora a lançar dúvida e dizer: tu és
o Filho de Deus transforma estas pedras em pães. O diabo não respeita ninguém, meu irmão. O diabo não respeita ninguém. Homem nenhum ele respeita. Ele só sabe que maior do que ele, só Deus. Abaixo de Deus, a humanidade nenhuma pode subsistir ao diabo. E ele veio tentar Jesus como homem. Jesus estava ali como homem. E ele disse: tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães, porque está escrito. Ele disse: Satanás, está escrito que nem só de pão vivem os homens, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Primeira derrota do diabo. Segunda derrota, ele leva Jesus a um penhasco e diz: está escrito na tua palavra que tu pode pular daqui lá embaixo, e o Senhor vai dar ordem aos seus anjos, e ele vai te socorrer. Está escrito. Satanás usa a Bíblia para enganar as pessoas. E é o que nós mais vemos nesses últimos dias. O que nós mais vemos nesses últimos dias é o engano. Isso está escrito na Bíblia, que nos últimos dias o espírito de engano iria dominar, não a igreja, porque a igreja tem o espírito da verdade. O Espírito Santo da verdade está com a igreja, mas o espírito do engano e da mentira está no mundo. Mas aqueles que estão na igreja, mas não estão se fortalecendo no Senhor, na força do seu poder, usando as armaduras de Deus, estão sendo levados pelo engano para se afastar da verdade, da simplicidade do Evangelho. E é o que nós estamos vendo aos nossos olhos. Quantas pessoas que estavam lutando com Jesus, por Jesus, agora se afastaram e se tornaram inimigo de Jesus. A primeira coisa que acontece quando uma pessoa se desvia, se afasta de Jesus, é se tornar inimigo de Jesus. E o diabo chega para Jesus e ele diz: Satanás, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Segunda derrota de Satanás. Terceira tentativa para fazer Jesus pecar, como fez Adão, através da desobediência. Ele disse: eu venci Adão, que foi feito com as mãos de Deus, que não sabia o que era pecado. Eu venci ele, e eu vou te vencer também. Tu nasceste de mulher. Eu vou te vencer. Terceira tentativa, ele disse: olha, dá uma olhadinha aqui no mundo, reinos, coitado de Satanás, falando com o Criador dos céus e da terra. Porque João diz que sem ele nada do que foi feito se fez. Foi Jesus quem na criação estava com o Pai, o Espírito Santo ali criando todas as coisas. E agora ele diz: eu te dou tudo isso, porque o diabo ele recebeu um legado de Adão. Quando Adão cai, aquilo que era para Adão, era se o diabo se apossou e começou agora a querer manipular a natureza, a criação, e tomar conta da terra. Aí ele disse: eu te dou tudo isso que aqui eu te dou, se tu prostrados me adorardes. O Senhor olha para ele e diz: Satanás, está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele prestarás culto. Aleluia. Terceira derrota, e foi ali no deserto. Satanás disse: eu venci o homem no paraíso, nas delícias. Eu fiz com que o homem desobedecesse a Deus, induzi Eva, e através dela alcancei o homem, e o homem caiu.
Por que eu não vou te vencer aqui no deserto? No deserto. Aí o Senhor Jesus disse assim, levantou-se e disse para ele: só ao Senhor teu Deus adorarás. E ele olha e vê que aquele ali não era um homem qualquer, não era um Adão, porque Adão foi feito do pó da terra. Jesus já existia antes de Adão existir. Quando Jesus veio para se humanizar e usar aquela vestimenta humana de um corpo, ele já existia antes de todas as coisas. E o texto diz que ele deixa Jesus, se afasta por um pouco de tempo. Ele não desistiu. E em várias ocasiões, ele fez de tudo para Jesus falhar na sua missão. E se você acompanhar, e acompanha e sabe, conhece, o diabo era real, inimigo maligno, inimigo feroz. Ele tornou-se inimigo de Deus e tornou-se inimigo da criação de Deus. E este inimigo, ele é real. Paulo diz aqui na carta que eu li, Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas física, corpo físico, humano, não é contra carne e sangue. A nossa luta é espiritual, é no reino espiritual, contra os principados, potestades, toda sorte de demônios que estão nas regiões celestiais, dominando o mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela é do Senhor Jesus. E quando Mateus escreve isso no capítulo 16, ele diz assim, que Jesus disse: a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele não disse que a igreja não ia enfrentar as hostes espirituais. Ele disse: a igreja, ela vai ser perseguida, ela vai enfrentar até o inferno. Mas tem uma coisa: o inferno não vai prevalecer contra ela, porque ela é minha igreja. Mas essa luta é real, e a única maneira de nós sairmos vencedores é nos revestirmos do poder de Deus, nos revestirmos do Senhor Jesus, da força do seu poder. Paulo diz no capítulo 6, versículo 10, porque esta luta, ela é espiritual. O que é que você está pensando que o mundo está nessa reviravolta? O Brasil e o mundo. O que é que você acha? Quem é que está por trás de tudo isso? Desses acontecimentos? O Senhor Jesus diz no capítulo de número 10, João escreveu 10:10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. Essa é a missão do ladrão, que é um dos cognomes do diabo, que ele é ladrão também, porque ele rouba. E ele disse, a missão dele é matar, roubar e destruir. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus falou várias e várias vezes sobre o diabo, a figura do diabo. Não fala isso. Jesus ensinou muito mais sobre o diabo do que outras coisas, para mostrar a realidade, quem ele é, o que ele faz, qual a missão dele. A missão do diabo é matar, roubar e destruir. A missão de Jesus é salvar, salvar e salvar. É salvar em todos os sentidos. Salvar espiritualmente, também salvar fisicamente, salvar materialmente, salvar, libertar, resgatar. Esta é a missão de Jesus. E nós, o apóstolo diz: revestivos. E no versículo 12 ele diz assim, 13: portanto,
amados irmãos, tomai toda a armadura de Deus. Tomai toda a armadura de Deus. Ele descreve quais são essas armaduras mais adiante, mas ele toma essas armaduras que vêm de Deus. Ela vem de Deus para você. Que as suas armaduras humanas são impossíveis de vencer o diabo. A razão humana, o pensamento humano, a vontade humana, o desejo humano, a força humana, é impossível com ela, você, eu, qualquer um de nós vencermos o reino das trevas. A única maneira de vencermos a ele, o reino dele, é revestirmos das armas que Deus mandou para nós através de Jesus Cristo. Para que possais, olha o que ele diz tomando essas armaduras: para que possais resistir no dia mau. Nós estamos no dia mau, porque não é só a pandemia ou a Covid, o nome que se der, a Covid. O dia mau não é só a Covid, porque a Covid, ela é um vírus que mata. Com certeza já matou muita gente, não todos que morreram foram de Covid, mas muitos que morreram foi de Covid, com Covid. Que às vezes a pessoa tinha uma suposta, era assim, talvez ele tenha, aí morreu com Covid. E aí, não deixa de ser um dia mau, mas o problema não é só a Covid, vem outros problemas gerados pelo Covid. Através desse sistema de isolamento, de prender as pessoas, muitas dessas pessoas morreram, não de Covid, mas de depressão. Ontem um rapaz, ele lá na Bahia, um comerciante, o governador fechou todo o estado e é para fechar mesmo e acabou. Você quer saber quem vai morrer de fome? Não quer saber não. E o resultado foi que aquele rapaz se endividou-se, e ele não aguentou a pressão, sem saber o que fazer, sem ter nenhuma perspectiva, escreveu uma carta pedindo perdão à mãe, pedindo perdão à família dele, que não estava mais aguentando, e dizendo: a culpa é do governador e do prefeito, porque ele fechou tudo, não quer deixar a gente trabalhar, e a dívida, ele suicidou-se. A pressão foi tão grande. E quantas pessoas não estão em casa doentes? Não é só a questão do Covid em si, há outra coisa também, que através disso, o propósito é no mundo, a perseguição à igreja. Nós estamos vendo isso a olho nu, a igreja. Mas não é surpresa a igreja, que antes não tinha nenhum problema, em lugares que não passava por nenhuma dificuldade, agora está enfrentando perseguição. Não é nenhum espanto quando Pedro escreve a sua carta, parece que é o capítulo número 4, versículo 12, ele diz assim. Vamos ver o que foi que Pedro disse, me lembrei agora. Não quero dizer, quero dizer o que Pedro escreveu. E deixou escrito aqui, está aqui. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 4, olha o que é que ele diz aqui. Essas duas cartas foram escritas num momento de grande perseguição para aqueles cristãos, que eles abandonavam as casas, tinham que sair de casa, senão morriam. Muitos foram mortos, muitos perderam tudo, era assim. A igreja sempre foi assim. Quer seguir a Jesus? Quero. Esteja preparado para até morrer por amor a mim. Essa era a mensagem. Quer vir após mim? Você vai tomar a cruz. Cruz é símbolo de morte. Se você me seguir, você vai ter a vida eterna. Você vai ser amado por mim, pelo Pai, pelo Espírito Santo. Você vai ter um gozo eterno, coroa, alegria para todos sempre. Mas aqui na terra você pode até morrer por causa do meu nome. E muitos morreram, presos. Aí Pedro escreve essa carta para consolar, confortar e dar força para aqueles cristãos e para os que estão aqui ouvindo essa mensagem hoje, que talvez não seja assim uma perseguição física, mas é uma perseguição na mente, é algo que se levantou e você não sabe como reagir, como fazer, e porque você é crente e é servo do Senhor, talvez alguma coisa
E aí você vai receber esta palavra para entender que em todo tempo sempre houve dificuldade para a igreja viver aqui no mundo. Dificuldade para a igreja viver aqui no mundo. Amados, versículo 12: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar ou provar, como se coisa estranha vos acontecesse. Meu Deus, eu agora sou crente, eu era uma pessoa ruim, eu era uma pessoa traficante, eu era uma pessoa que não prestava para nada, agora eu vim ser crente, vim para o lado de Deus. Quando eu era lá servindo ao mundo, o pecado, o diabo, não acontecia nada. Aí eu me converti, aceitei Jesus e vim para a igreja, para o lado de Deus. De repente, é tanta coisa, é perseguição, e é calúnia. Então, meu Deus, que aqui era para ser o céu. Meu querido, não existe céu na terra físico. O céu na terra é você em Cristo, Cristo em você, o Espírito Santo em você. Você está no céu enquanto estiver na terra. Mas céu na terra só no milênio, quando Jesus vier. Quando for criado novos céus e nova terra. Mas enquanto estiver aqui no mundo dominado pelo pecado, pelas hostes malignas, o maligno, nós igreja, nós temos paz em Cristo, mas no mundo nós teremos aflições. Aí ele diz assim uma palavra maravilhosa: mas, porém, contudo, apesar de tudo, de perseguição, de luta que vocês estão enfrentando por causa de Jesus, ele diz: alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e vos alegreis. Olha, irmão, me diga uma coisa: se nós fôssemos assim, crente, daquelas crentes mesmo assim, de convicção, fé viva na palavra viva, a gente vivia como a gente está vivendo? Vivia não. O problema é que nós andamos mais por vista do que por fé. Nós baseamos a nossa crença nos sentimentos e não na fé. Por quê? Quando está tudo bem, eu estou sentindo uma coisa boa, eu estou sentindo que o negócio está bom, aí glória a Deus. Aí quando o sentimento vai embora e vem outra coisa, dúvida, aí você pensa logo que está desviado, e meu Deus, que é isso? É fé. Ele disse: nós não andamos por vista, mas por fé. Todo sofrimento causado por amor a Jesus tem recompensa. Se teu sofrimento, tua angústia, tua dor é promovida por causa da tua fé, porque tu queres permanecer na presença de Deus, queres andar com Deus, queres ser fiel ao Senhor, isso traz sofrimento, às vezes emocional, físico também. Aleluia. Esse sofrimento que eles passavam aqui, não era porque eles eram marginais, bandidos, ou não, eles eram homens de Deus, mulheres de Deus, que por causa de Jesus, eles eram odiados pelo diabo que reina no mundo. E aqueles que estão no domínio do diabo também se tornam inimigo. Só que eles são inimigos porque eles não conhecem o amor de Deus. As pessoas em si não são inimigas, é quem usa elas para perseguir. E a nossa luta não é contra pessoas, incrédulo, ateu, é contra quem está usando essas pessoas para destruir, matar, roubar. E a gente tem que resistir, orar e pedir a Deus que tenha misericórdia por estas pessoas. Mas qualquer sofrimento que vier para nós, por amor a Cristo, ele se alegre. Se alegre, se alegre. Agora, se for sofrimento por erro, pecado e outras coisas, aí nós temos motivo para chorar, lamentar, se angustiar e querer até morrer. Mas se é sofrimento por causa da fé em Jesus, nós temos que glorificar, que exaltar e cantar, adorar, mesmo que advenha sobre nós perseguições. É isso que Pedro está dizendo. Vocês estão sofrendo, sendo perseguidos por causa de Jesus. Então, se alegre, alegrai-vos,
Porque vocês estão sendo participantes das aflições de Cristo. Quando Jesus sofria, Ele sofria em meu lugar, por causa do meu pecado. Quando Ele era chicoteado pelo meu pecado. Quando Ele era desprezado por causa do meu pecado. Quando Ele foi, cuspiram nele, quando rejeitaram a Ele, foi por causa dos meus pecados e dos seus também. E Paulo disse: não me inquiete. Quando ele escreve aos Gálatas, parece que é capítulo 6. Não me inquiete, porque eu trago comigo o resto das aflições de Cristo. Se você sofre por causa do amor a Jesus, sofra com alegria. Se o sofrimento é causado por outra coisa que não é o amor, por amor a Jesus, então se revista, busque a Deus, se agarre com Jesus, veja o que é que está causando sofrimento. Se é por causa do amor a Cristo, se alegre. Ele diz: alegrai-vos pelo fato de serem participantes das aflições de Cristo. Porque no dia da revelação, quando Jesus se revelar, quando Ele aparecer, nós vamos nos regozijar para sempre com o Senhor. Todo o sofrimento aqui na terra que nós sofremos por causa de Jesus vai ser trocado pelo gozo eterno. Então nessa noite, você que está me ouvindo, eu também, que o Espírito Santo está falando comigo e com mais alguém. Meu Deus, irmão, o que é que eu faço nessa pandemia? Se esconda em Jesus. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Porque o que for em relação à vida física, de doença ou algum problema que veio sobre você e está lhe causando esse sofrimento, foi causado na esfera material, vai passar. Jesus disse: não tenha medo de quem mata o corpo. O corpo pode ser morto por qualquer coisa. Um desastre pode matar o corpo. Uma bactéria mata o corpo. Uma arma de fogo tira a vida, mata o corpo. Mas o que importa é que nada venha para matar a nossa alma. A nossa alma tem que estar viva. Então nesta noite se alegre no Senhor, se fortaleça nele, glorifique a Ele. Aplique a palavra de Deus na sua vida, o que o Senhor prometeu para você, quem você é no reino de Deus e quem você é aqui na terra. Na terra eu sou um passageiro, eu sou um peregrino. Qualquer dia desse eu vou embora para a minha cidade permanente. Aqui na terra eu estou de passagem, mas no reino de Deus eu vou estar permanentemente, para todo sempre. Quem você é aqui na terra, tudo que acontecer nas coisas concernentes à terra vai passar. Hoje você está com saúde, amanhã aparece um problema de enfermidade. Hoje você está com dinheiro, amanhã você está sem nenhum centavo. Hoje você está rodeado de amigos, amanhã você está sozinho. Aqui na terra, todas as coisas que acontecer em relação à vida da gente aqui na terra vai passar. Mas concernente ao reino de Deus, que diz respeito à eternidade, vai permanecer para sempre. Então viva nesta esperança. Se revista do Senhor Jesus na força do seu poder, para que resistir firme no dia mau que nós estamos passando. Resista. E depois de tudo, ainda permanecer firme. Por que permanecer firme? Porque tem o dia mau e tem o dia bom. Depois vem outro dia mau, depois vem outro dia bom. Vem outro dia mau, outro dia bom. Jesus disse: o amanhã a cada dia pertence o seu mal. O dia mau pode lhe pegar hoje, pode me pegar hoje, sim, mas eu sei que vai ter um dia bom. Então se eu resistir a ele, o dia bom vai chegar. E no dia bom eu vou me revestir mais ainda. Quando chegar o dia mau, eu sei que ele vai passar também, para que possais resistir no dia mau.
E havendo feito tudo, você diz: glória a Deus que eu venci, graças a Deus, passei, meu Deus, que coisa boa. Vem para o círculo de oração, agradece a vitória, dá um culto de ação de graça na rua, todo mundo, glória a Deus. Mas quando fecha os olhos, que amanhece outro dia, sem menos esperar, desponta um dia mau, uma notícia, um acontecimento. Meu Deus, e agora, Jesus, o que fazer? Resistir no dia mau. E para poder resistir e suportar, tem que estar revestido com toda a armadura de Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, que o Senhor nos ajude nessa noite. Eu sei que o Espírito Santo falou comigo e com mais alguém nessa noite. Ele está te ensinando como você passar esta fase. Revista-se, revista-se, revista. Tá certo? E o dia mau vai passar. Cantaram até aqui o hino dizendo: vai passar, não foi? Vai passar, e vai mesmo. Então que Deus abençoe a todos os nossos irmãos e amigos, nossos irmãos, né, que vocês estão nos acompanhando. Domingo, se Deus permitir, iremos trabalhar para daqui para domingo. Estamos aqui transmitindo o nosso culto pelo canal do YouTube, o Glória, que é o canal do irmão Josinaldo, ou outro canal que nós estamos aí abrir para que os cultos aqui da congregação seja transmitido, né? E todo mundo possa assistir assim com mais tranquilidade, né? Porque pelo celular fica uma coisinha muito... Mas graças a Deus, que Deus abençoe vocês, quem nos acompanha. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Nosso irmão Cláudio estará orando. Nosso irmão Erasmo, ele fez uma junção, né? Nos seus tornozelos, né? As suas rótulas. E ele, terça-feira, ficou muito tempo aqui em pé. Aí ele disse que prejudicou um pouco. Pediu para ficar hoje e domingo em casa para se recuperar. E nós estaremos aqui na presença de Deus. Na próxima terça-feira nós continuaremos com o nosso tema tão maravilhoso, falando sobre família para a glória de Deus. Que ele estava aqui conosco, mas precisou se retirar. Vamos orar por ele, para o Senhor o ajudar. Nosso irmão Cláudio vai orar e logo após a bênção apostólica. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, queremos lhe agradecer por tudo que o Senhor fez nesta noite, para a honra e glória do seu santo nome. Continua abençoando teus filhos aí nos seus lares. E nós aqui estamos também, meu Deus, orando e intercedendo por você. Que tudo venha transcorrer dentro da vontade do querido Senhor. É assim que te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. E todos dizem amém. Uma boa noite, a paz do Senhor, e até o próximo domingo, em nome de Jesus.